Então, para todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Sala Privada. Nesta Sala Privada, às sextas-feiras, já sabe, o encontro é aqui na Cidade hoje, às 22 horas, e nesta sala estou eu e está a Isabel. Isabel, ajudar ou partilhar? Eis a questão. Vamos falar de quê hoje? Hoje vamos falar das tarefas domésticas, não é? Exatamente. Que é algo que as pessoas, é algo que me chega muito em consulta, em terapia de casal. É um problema que assombra quase a vida dos casais, que estão constantemente nesta luta de não me ajudas o suficiente, temos que nos sentar para partilharmos as tarefas. Pronto, existe aqui realmente muita dificuldade em moderar esta situação. E é algo que começa logo, pouco após o início de uma vida em conjunto. É muito frequente que haja uma pessoa, que normalmente são as mulheres, que se sente muito sobrecarregada de tarefas. E o companheiro muitas vezes até faz o esforço e sente que está a ajudar, mas lá está a ajudar ou estão efetivamente a partilhar? Daí a questão, não é? Ajudar Exatamente. ou partilhar? Porque a obrigação é de um só ou a obrigação é dos dois, não é? Porquê que tem que ajudar? Então por aí também poderia ser a mulher a ajudar o marido, não é? Por exemplo. Exatamente. Não teria que ser, não é? Não teria que ser assim, o que faz sentido é que seja uma partilha. O que é certo é que é um tema sempre que até gera aí algumas discussões, alguns conflitos, porque é um bocadinho como tu dizes, não é? Ajudar é uma coisa, partilhar é outra. Exatamente, Não é? exatamente. Porque haver essa possibilidade de dizer, olha, isto fazes tu e isto faço eu, e a gente orientar-se dessa forma, não é? Eu constato muito em consulta que as pessoas falam, muito frequentemente as mulheres começam por dizer, eu e o meu companheiro em casa partilhamos as tarefas. Mas depois, entretanto, dão a entender que são elas que decidem quais é que são as tarefas que há para fazer, são elas que pedem, olha, podias fazer isto, podes fazer aquilo. Portanto, dá a sensação que eles não estão propriamente a partilhar as tarefas com elas, mas mais a ajudar. E, na verdade, mesmo pela verbalização destes companheiros, muitas vezes a frase que eles dizem é, eu ajudo muito em casa, eu ajudo muito, não é? Dizem o ajudar, utilizam o ajudar, não utilizam tanto o partilhar. Usam mais a palavra ajudar. É assim, não há dúvida que o bem-estar dentro de um casal é muito maior quando as tarefas são partilhadas, principalmente considerando um casal em que ambos trabalham fora de casa, com horário completo, por exemplo, não é? E é importante que esta partilha seja feita de forma equilibrada. No entanto, toda a gente sabe que são poucos os casos em que isso realmente acontece. E a maior parte das vezes acabam por ser as mulheres a sentir-se muito sobrecarregadas com as tarefas. Ainda assim, há muitos homens que acreditam que fazem tanto como elas, não é? Que fazem tanto como as suas companheiras e que fazem imenso, porque realmente muitas vezes também se comparam aos pais, não é? Por exemplo, aos pais deles ou outras gerações anteriores. Exatamente, que não faziam nada e pensam, que o pouco que fazem já é muito. Claro, porque pensam, então, mas eu cozinho, não é? Eu até estendi uma máquina de roupa na semana passada, não é? Dizem estas frases, mas eu estendi uma máquina de roupa na semana passada, não é? Exatamente. Eu até me ofereci, até limpei uma casa de banho, até limpei 2 vezes este ano, por exemplo, não é? Dá a ideia de que ajudam imenso. E eu não tenho dúvidas que os homens ajudam e que tentam realmente acompanhar o máximo que podem e estar lá, ok? E que dão o máximo empenho. Acredito é que muitas vezes, lá está, não é uma partilha, é o ajudar. Quando, na verdade, a obrigação será dos dois que vivem na mesma casa e não de uma pessoa só. Pronto, eu também, por um lado, também compreendo e isto é algo que vejo também em mim e que vejo muito nas pacientes que acompanho, que é muito inato das mulheres esta capacidade, é quase uma capacidade inata, nem todas a têm, não é? Também tenho pacientes minhas que não fazem tarefas nenhumas em casa e que não se sentem competentes para isso, nem sentem que tenham que o fazer, e muito bem, nada contra, mas eu acho que a grande maioria das mulheres gosta também de se sentir competente numa casa e acaba um bocado por liderar todo o processo do que é que há para fazer, não é? Acaba por perceber o que é que falta em casa na despensa, o que é preciso comprar, não é? E muitas vezes são as mulheres que organizam uma lista de compras, são as mulheres que decidem quando é que tem que se limpar, quando é que tem que se aspirar, quando é que tem uma máquina, quando é que há roupa suficiente para lavar uma máquina. Todos este tipo de tarefas são as mulheres que muitas vezes definem. Mas também não dão muito espaço aos homens para que tomem iniciativa, não é? Cobram a falta de iniciativa, mas eu acredito que há muitas mulheres que nem permitem que o homem tome a iniciativa, porque
ele até poderia chegar lá, só que elas chegam antes, não é? E entretanto aquilo já está feito ou elas já estão a pedir. E depois vão dizer ao marido, olha, tu não vês que o chão está sujo, tu já se podia ter aspirado, não é? Tu não tomas a iniciativa para aspirar, por exemplo. Ou então eles começam a fazer mal e dizem, deixa eu dizer o que é que eu faço. Por exemplo. E pronto, também acontece. E isso é das coisas mais comuns de acontecer, quando as mulheres pedem então para o marido fazer, para o companheiro fazer, mas depois vão por cima ver se ele fez em condições, vão corrigir, e o que leva a que o companheiro também se sinta muitas vezes desvalorizado no seu esforço, não é? Fez o esforço e acabou por ser desvalorizado. Não é? Precisamente. Mas eu acho que há aqui muitas vezes esta questão da falta de oportunidade também, das mulheres nem sequer darem a oportunidade aos companheiros de tomarem a iniciativa de fazer alguma coisa, não é? Porque sentem uma necessidade de governar a casa, de tratar de tudo, não é? De assegurar que nada falta. E toda esta situação se agrava muito mais ainda quando nascem filhos, não é? Quando há filhos na equação, não é? E as tarefas com os filhos ainda vêm a dificultar toda esta gestão, e mais discussões muitas vezes surgem com a vinda dos filhos. Por isso é que muitas vezes se diz, se uma pessoa pensa que um filho vai fortalecer o casamento ou vai salvar o casamento, muito pelo contrário, não é? Às vezes não é bem assim, exatamente. Às vezes muito pelo contrário, porque vai uma sobrecarga ainda maior para a família, não é? Para este casal. Pronto, na verdade é assim, normalmente as pessoas não dão pulos de contentamento quando percebem que têm uma casa para limpar. São poucas as pessoas que ficam super felizes por ficarem um sábado fechados em casa a tratar da casa. Mas também se trata aqui muitas vezes de uma questão da exigência que as mulheres têm, de ter as coisas muito perfeitas, de serem muito perfeccionistas, na generalidade, não são todas, felizmente, sim, também. Felizmente, sim. Infelizmente eu não sou todas. Sim, até confesso. porque o pouco que fazem para mim já é ótimo. Pois, mas eu acho que é tem importante. que estar uma perfeição, mas libertar-me a mim de alguma coisa já ajuda, não é? Muito. Já tira um peso, não é? Muito, pois, muito, eu acho que essa atitude é que deve ser a atitude que deve ser aprendida numa relação. Devemos ser um bocado mais flexíveis e, se calhar, por muito que tenhamos aprendido com um determinado grau de exigência por parte, por exemplo, das nossas mães ou avós, quem nos educou, sermos de determinada maneira, a partir do momento em que um casal decidir viver junto, tem que se adaptar. Tem que perceber que o outro não tem, se calhar, o mesmo nível de exigência no que tem a ver com a casa, com o pó, com a roupa, com o que for, não é? E então têm que tentar chegar ali um bocado a um consenso, não é? O ideal mesmo é que se sentem e até cheguem a um consenso de quais é que são as tarefas que cada um pode assegurar. Não é? Eu recordo-me, por exemplo, até no meu caso, quando casei, que o meu marido me disse logo, olha, eu faço de tudo, mas passar a roupa, sei passar, mas prefiro não ter que o fazer. E eu, muito bem, ou seja, este tipo de conversa é importante, não é? As pessoas perceberem, ok, posso fazer tudo, estou disponível para, não é? Sentarem-se, conversarem e definirem. Então, olha, a partir de agora tu ficas responsável por isto, eu fico responsável por aquilo. E o ideal é que as pessoas acreditem que a outra pessoa vai ser responsável e depois não andem a cobrar Exatamente. o que não é feito, não é? Ou seja, que a pessoa depois também que diz, ok, a partir de agora sou eu que trato do lixo e das casas de banho ao fim de semana, por exemplo, acreditar que aquela pessoa vai ter que ser capaz de o fazer, não é? E não termos que estar a pedir ou a relembrar como se fosse uma criança. Ou a ir atrás e dizer, olha, não está muito bem, não é? Sim. É importante. Exatamente, eu acho que é importante valorizar tudo o que a pessoa faz. É importante percebermos que a outra pessoa não tem o mesmo, se calhar, grau de exigência com as coisas que nós temos, muitas vezes, e que teve até uma educação diferente. Essa questão da educação também acho que é muito importante, porque nós podemos ter sido educados a que, por exemplo, uma cama se faz desta maneira, por exemplo, e a outra pessoa sente que a cama pode estar a arejar o dia todo e depois é só puxar a roupa para cima e já está, por exemplo, não é? Exatamente, sim. Portanto, às vezes temos que também ser um bocado flexíveis, não é? E perceber o que é que para o outro é bem feito e o que é que para nós é bem feito, mas tentarmos respeitar o espaço do outro e o ponto de vista do outro. E é aqui que muitas vezes os casais chocam, não é? Porque as mulheres muitas vezes exigem, eu quero que faças, mas quero que faças à minha maneira. Não permitem que o companheiro faça à maneira deles. E muitas vezes os companheiros desistem das tarefas, não é? Preferem nem as fazer, porque já sabem que não vão fazer bem, que ainda vão ser criticados, que fazem o esforço, não é? Que abdicam, por exemplo, de estar a ver futebol, não é? Ou o que for, não é? Ou no computador mais um bocado, para estar a arrumar alguma coisa, e depois vem a mulher e vai deitar tudo por terra, não é? E vai dizer que nada está bem, nada está como ela gostaria. Portanto, para quem nos está a ouvir, espero que algumas das mulheres que nos ouvem, e certamente homens também, que se coloquem nesta situação, que reconheçam um bocado o que podem estar a fazer, porque isto vai abalando às vezes um bocado até a autoestima
da pessoa que vive connosco e vai fazendo com que ela não tenha vontade de participar, não tenha vontade de partilhar tarefas. Não é? Sinta que que até está disponível para ajudar, mas que já sabe que vai levar com uma crítica, não é? Exatamente. E isso é muito mau. É assim, há realmente estudos que se têm feito sobre estas questões, e houve um estudo que foi feito recentemente em que se viu, por exemplo, que os homens gastam cerca de 8 horas por semana em tarefas domésticas, enquanto que as mulheres gastam cerca de 21 horas semanais em tarefas domésticas. Ainda é uma diferença muito grande. Muito. Mas isto é algo que também acontece mesmo nos países nórdicos, não é só nos países latinos, porque aqui nos países latinos há aquela ideia do homem, o macho latino, não é? Que para manter a sua virilidade deveria chegar a casa, pegar numa cerveja e sentar-se no sofá, não é? Por exemplo, não é? E a ver futebol e devia dizer à mulher, olha, quando a comida estiver pronta chamas-me, não é? Devia ser algo deste género, supostamente. Quando for bem para a mesa avisa. Exatamente. Deveria ser algo do género, mas que agora não é tanto, não é? Agora já não é tanto assim. Mas mesmo nos países nórdicos verifica-se que mesmo com homens que, por exemplo, que até nem trabalham e que estão em casa todo o dia, continuam a ser, mesmo nestes casos, as mulheres a assumir uma maior carga horária na gestão das tarefas da casa. Não sei se isto poderá ser algo também um bocado genético nosso, mas eu acho que tem a ver essencialmente com a necessidade que a mulher tem de assegurar este conforto no lar e este conforto para os filhos e assegurar que nada falta ao companheiro. Talvez este espírito maternal que as mulheres acabam por ter e que mesmo quando não têm filhos têm muitas vezes este espírito já em relação ao companheiro, não é? De serem protetoras e de que nada lhes falte e de que esteja tudo em condições. Estejam sempre bem. Além desta situação, existe também outra questão, que é a questão social, que é aprendida, não é? Nós aprendemos com o exemplo das pessoas que nos educaram, das nossas mães, das nossas avós, de que a casa tem que estar bonita, porque isso é que vai mostrar como nós somos enquanto pessoas e donas de casa, não é? O papel que temos enquanto pessoas e donas de casa. E uma mulher que tenha uma casa desarrumada, não é? Se alguém vai lá à casa, a culpa nunca vai ser do homem, não é? Vai ser sempre da mulher que deixou a casa ficar naquele estado, não é? Verdade. Esta pressão social é algo que ainda existe bastante e que muitas mulheres são incapazes, por exemplo, de receber alguém sem dar uma grande remodelação. Olha, posso ir para tomar um cafezinho? Depressa bem, não sei quem. Exatamente. Dá logo ali. Toca andar a limpar tudo. Para os homens estaria tudo bem em receberem alguém com a casa conforme está. Completamente virada do avesso, está haveria tudo problema bem. absolutamente Nenhum. E eu às vezes digo, então, disseste para subir e isto está assim. E qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que não está minimamente em condições para receber alguém. É verdade. Não é? E às vezes é um bocadinho isso. Eu em minha casa passo exatamente o mesmo, que para o meu marido também está sempre tudo bem, não é? Ele é extremamente... Lá está, os homens são por natureza mais relaxados em relação a isto, menos preocupados com o que os outros vão achar do estado em que a casa está. E as mulheres realmente são mais preocupadas. Esta pressão social existe na vida das mulheres e o querer parecer bem e querer ter uma casa que está limpa ou que está minimamente arrumada é algo importante para as mulheres. Mas lá está, é algo muito transmitido e também transmitido culturalmente e transmitido na educação. Agora, em relação também à questão dos filhos, que falávamos há bocado, os cuidados prestados aos filhos, também há aqui uma mudança, houve uma mudança muito significativa nas últimas décadas e nós também houve um programa em que falamos muito sobre isso, sobre as mudanças, não é? Em como era em meados dos anos 50, em meados do século XX, desculpem, e agora na atualidade. E em relação à forma como se tratam os filhos, também houve uma mudança muito grande. Enquanto que antes os homens pouco participavam nas tarefas dos filhos, de dar banho e dar a comida, não é? Mudar fraldas, eram tarefas que para muitos homens, eu acredito que homens da geração, por exemplo, dos nossos pais, foram poucos os homens que realmente trocaram fraldas, não é? Muito poucos, acredito que sim. Sim, agora isto é algo que está realmente a mudar imenso nestas novas gerações. Os homens estão a querer fazer cada vez mais parte da vida dos filhos e dos cuidados aos filhos. Eu acho que isso é muito bom para as famílias, muito positivo para a relação pai-filho, porque cria aqui uma vinculação muito, muito forte com os pais. Ainda assim, mesmo havendo agora este investimento dos homens no que diz respeito aos cuidados com os filhos, continua a haver realmente uma diferença entre a quantidade de tarefas que as mulheres fazem em relação aos filhos e a quantidade de tarefas que fazem os homens. E eu refiro-me, como é óbvio, na grande maioria dos casos, não é? Porque certamente também haverá homens que fazem, por disponibilidade de tempo, farão mais até no cuidado dos filhos do que as mulheres.
Pronto, as coisas aqui, isto muitas vezes o que acontece é que acaba por a mulher sentir que tem que estar sempre sobrecarregada com tudo, não é? Que tem que ser ela a lembrar-se de tudo o que há para fazer, que tem que andar sempre a pedir, que tem que ser sempre ela a chata a relembrar, não é? E enquanto que para os maridos, não é? Têm que estar sempre a ouvir as mesmas coisas e sempre a ser chateados com o mesmo assunto, sempre na sensação de que não são valorizados pelo esforço que fazem, não é? Sim, mas o que é certo era um bocadinho como falavas há pouco, e é um facto, a grande maioria vem com esse espírito no ADN, não é? Que os homens não faziam, que eram as mulheres que tinham essa obrigação. Se bem que, atenção, que aqui acho que temos de fazer uma ressalva àqueles homens que, por ironia do destino, perdem as esposas e perdem o divórcio ou isso, e que ficam com uma casa ao seu cuidado e com filhos, e então eles próprios têm que, de certa forma, assumir tudo, não é? assumir tudo. Honra seja feita, obviamente, mas que isso também acontece. Mas o que é certo é que este estigma sempre de que a mulher é que é... a frase que a minha mãe me dizia e que eu detestava ouvir, que era: tu és a mulher da casa, tu é que és a mulher da casa. Pois, como quem a responsabilidade é tua, não é? Tu é que tens que gerir tudo isto, não é? E tu é que és a mulher da casa, tu é que és a mulher da casa. Quando eu chegava assim, cansada, ter as coisas para fazer, mas tu é que és a mulher da casa. Claro. Não é? E ainda há muita gente essa que tem essa pressão que existe, não é? Ainda e muito cultural também, porque eu acredito que noutros países isto já foi ultrapassado há mais tempo. Cá em Portugal ainda se dizem frases como a que acabaste de dizer, ainda é algo que ainda se vai ouvindo com alguma frequência. Por exemplo, frases do género que se diz às raparigas: ai, que vergonha, com 17 anos e não sabes cozinhar, por exemplo. Dizer isto a uma miúda. Isto é uma coisa que ainda se diz, não é? Qual é o problema? Porque razão é que ela tem que necessariamente aprender porque é mulher, não é? São frases que muitas vezes se dizem a raparigas e não se dizem a um rapaz, não é? Verdade. Em alguns casos não é? Por isso existe aqui esta pressão ainda existe um bocado esta pressão de que é suposto uma mulher ser mais competente no que diz respeito a tarefas domésticas do que um homem. Quando, na minha opinião, não é? Eu acho que tanto homens como mulheres, desde crianças, devem trabalhar a sua autonomia no sentido de conseguirem fazer de tudo um pouco numa casa para serem o mais autónomos possíveis, não é? E eu acho que só desta forma é que conseguem chegar à idade adulta e a uma relação conjugal e estarem preparados para partilhar efetivamente as tarefas e não ajudar, não é? Para o papel de partilhar e não para o papel de ajudar. Precisamente, eu contra mim falo que às vezes tem um bocadinho essa de com a tua idade, eu já fazia. Exatamente. Eu já fazia isto, já fazia aquilo. É um facto, sim, ainda se diz muito. E porque também ouvi, claro, né, claro. Dizer, com a tua idade já trabalhava, com a tua idade já fazia não sei o quê, com a tua idade, e estamos a falar que ainda era nova. Mas isso nitidamente são frases que nos marcaram, não é? Na nossa infância e na nossa adolescência, e que foram tão importantes para nós e que também, no fundo, nós agora sentimos competentes porque foram essas frases que nos fizeram aprender algumas coisas, não é? Exatamente. E tornar-nos mais autónomas, por isso nós sentimos que na altura nos incomodou, mas que resultou, então vamos usá-las novamente, não é? Com as novas gerações, no sentido de mostrar aos nossos filhos, por exemplo, que devem estar preparados para o mundo que aí vem, como nós também estamos e como nós também fomos preparados. Acabamos por usar às vezes as mesmas ferramentas, não é? Que foram usadas connosco, mas que na altura nos incomodaram, não é? Sem dúvida, eu achava porque eu tinha irmãos. Pois. Percebes? Mais velhos. E a minha mãe dizia sempre: que és a mulher da casa. E porque eu vou, isto tem que estar. E porque não sei o que. Eu disse: mas eles não fazem nada. Foi. Eu lembro-me de perguntar isso à minha mãe também várias vezes. Porque é que eu faço e eles não? Porque é que tem que ser sempre eu? Porque tu és a mulher da casa. Claro. Porque na minha ausência... És tu que asseguras. És tu o motor, não é? O funcionamento disto. Alimentar o povo, a casa sempre em ordem. E sempre foi assim, não é? Claro que depois façamos, não quer dizer, é que eu digo, também não tive nesse aspecto da sorte nas partilhas, não é? Mais o ajudar, não é? E aquilo que às vezes dizíamos há bocado: deixa estar que eu faço, não é? Pois, pronto, olha, deixa lá, deixa lá. É melhor, não, deixa estar que eu faço. Mas realmente é algo que não devia ser... motivo de tanta discussão. Acho que isso é uma coisa natural, não é? Ao fim e ao cabo estamos a dividir uma vida. Se dividimos tudo,
É verdade, não é? Se partilhamos tudo, partilhamos uma casa, partilhamos os nossos momentos, partilhamos a intimidade, partilhamos... vamos partilhar as tarefas tudo o resto, também. as tarefas, não é? Porque se era tudo tão simples, e é uma frase que eu digo tantas vezes lá em casa, era tudo tão simples, toda a gente fizesse um bocadinho, Toda a gente colaborasse um bocadinho. Era tudo tão tranquilo e toda a gente estava bem e todos tínhamos os nossos momentos de descanso. Porque a verdade é que fica mais tempo para a família se todos colaborarem, isso sem dúvida. Eu acho que no caso quando são famílias com filhos, e filhos já em idade escolar, por exemplo, que sabem ler e que conseguem seguir muito melhor, conseguem ter outra autonomia. Eu acho que é muito positivo existir até uma espécie de quadro de tarefas, não é? Com as famílias que funciona, porque algumas eu sei que pode não funcionar, mas haver um quadro de tarefas em que alguns estão responsáveis por exemplo, pôr a mesa, levantar a louça, não é? Pôr a roupa na máquina, não é? Ou ajudar a estender a roupa, sei lá, estou a dizer tarefas aleatórias. Sim. A verdade é que quando todos colaboram numa família, não há uma pessoa sobrecarregada que fica desgastada, não é? E que não está com a família porque está sobrecarregada. Exatamente. Não é? Sobraria muito mais tempo para irem juntos, por exemplo, passear no sábado à tarde. Se todos arrumassem de manhã, por exemplo. Exatamente. Assim, é tão bom. Eu também gosto de estar no sofá, a ver televisão, a ver os meus filmes. Adoro. Mas quando as coisas estão feitas. Claro. Não é? Porque senão a gente nem está a desfrutar daquele momento a saber que estou aqui eu tenho tanta coisa para fazer. Coisa para fazer, não é? Que é a frase que nós mulheres dizemos centenas de vezes durante o dia. Ainda tenho tanto para fazer hoje, não é? Mesmo a trabalhar, até ao dia terminar. Exatamente, mesmo quando estamos no nosso emprego, começamos a falar que quando chegar a casa eu tenho que fazer, tenho que pensar o que é que vai ser o jantar, tenho que claro. Não é? É sempre uma preocupação. Vamos só fazer uma pausa, voltamos já a seguir para a segunda parte da nossa conversa de hoje no Sala Privada. Até já.